A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus queridos amigos do YouTube. Eu sou o pastor Jucimar e esse é o canal Papo de Cristão. Deus abençoe você que já se inscreveu, você que já deixou o seu like, você que já ativou o sininho, você que já compartilhou esse canal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. E eu quero deixar aqui um convite todo especial para você que ainda não se inscreveu, para que você se inscreva nesse canal, para que você ative o sininho, para que você deixe aí o seu joinha e nos ajude a divulgar esse canal, porque a intenção, o objetivo deste canal é promover a educação cristã através de ensinos bíblicos e teológicos. Então eu convido você para que você possa se inscrever nesse canal e nos ajudar a levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis. E hoje nós estamos aqui com mais uma aula, com mais um quadro da série Será que você sabia? E o assunto de hoje é muito interessante. Eu quero que você preste bastante atenção para que no final deste vídeo eu possa te perguntar, será que você sabia? O que nós vamos tratar aqui hoje é interessante. Vejamos, temos 4 evangelhos no Novo Testamento, ou seja, o Novo Testamento, ele possui 4 evangelhos, ok? Dentre qual 3 deles são conhecidos como evangelho sinóticos. Olha que palavra. Será que você já ouviu essa palavra? Sinóticos, né? Então nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento e 3 deles são conhecidos como evangelhos sinóticos. Pastor, quais são esses 3? O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Então esses 3 evangelhos, eles são conhecidos como evangelho sinóticos, tá certo? Anote aí para você depois poder se aprofundar no assunto. A palavra sinótico, ela vem do vocabulário grego, é uma palavra grega e no grego a gente pronuncia ela como sonorao, e no português como sinóticos, né? Que significa esta palavra? Bom, esta palavra sinóticos, ela significa ver junto ou ter a mesma visão. Então, quando nós estamos falando dos evangelhos sinóticos, nós estamos falando de 3 evangelhos que têm a mesma perspectiva de visão sobre os fatos que aconteceram no ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a palavra sinótico, ela significa ter a mesma visão, ver na mesma perspectiva, tá certo? Olha que interessante, os 3 evangelhos chamados de sinóticos porque tem muitos elementos em comum, tá certo? Cada um dos evangelhos sinóticos apresenta a história de Jesus de maneira parecida, ou seja, os fatos, as histórias ali relatadas, elas são parecida. Os 3 têm mais ou menos a mesma estrutura e tem várias histórias repetidas. Por isso, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são chamados dentro do campo teológico, da esfera teológica, são chamados de evangelhos sinóticos, evangelhos que têm a mesma visão, a mesma perspectiva histórica, tá certo? Mas olha também que fato mais interessante que eu tenho aqui para compartilhar com você. Nós sabemos que são 3 evangelhos
que retratam as mesmas histórias, as histórias parecidas nas suas visões, porém, nós temos algumas diferenciações. Qual, pastor? Bom, vamos lá. O Evangelho de Mateus. Mateus escreveu o seu evangelho principalmente para os judeus. Pastor, então quer dizer que o evangelho de Mateus não tem validade para nós hoje? Tem sim. Tem validade doutrinária, espiritual. O evangelho de Mateus ele está vigente a todo tempo, a toda época e em todos os lugares. Mas quando Mateus ele escreve o seu evangelho, o seu alvo, o seu foco era o povo judeu. Por que ele faz isso? Porque ele escreve o seu evangelho direcionado ao povo judeu para mostrar que Jesus é o Messias das profecias do Antigo Testamento. Ou seja, qual é a ideia de Mateus? É mostrar para o povo judeu que Jesus não é simplesmente um rabino, ele não é simplesmente um profeta, ele não é simplesmente um pensador, um revolucionário. Não, Jesus é o Messias das profecias do Antigo Testamento. É por isso que por várias vezes, se você estudar o livro de Mateus, você vai achar a seguinte expressão: como estava escrito, para se cumprir o que foi escrito, como foi dito pelo profeta. Porque Mateus, a ideia de Mateus é mostrar para o povo judeu que Jesus Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele é o Messias. E o livro de Marcos? O livro de Marcos foi escrito aos romanos. Marcos ele direciona o seu livro aos romanos. Lembrando que na época a Judéia estava dominada por Roma. Então havia muitos romanos ali. A Judéia, todo Israel ali estava sob o domínio do Império Romano. Então Marcos ele vai escrever o seu livro agora direcionado ao povo romano. Porém, o livro de Marcos tem toda a validade, plena validade até os dias de hoje. Mas naquele momento, Marcos escrevia direcionando o seu livro, ali a sua didática do seu livro, para o povo romano. Mateus apresenta Jesus como o Messias do Antigo Testamento, cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, aquele que veio para sofrer em nosso lugar, aquele que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Olha aí, então Marcos, ele apresenta Cristo como servo sofredor, aquele que sofreu por mim e aquele que sofreu por você. E o terceiro livro sinótico que nós temos no Novo Testamento é o Evangelho segundo nos escreve o doutor Lucas. Lembrando que Lucas era um médico grego, de nacionalidade grega. Lucas direciona o seu livro aos gregos, ao seu povo, à sua pátria, e apresenta Jesus como o Filho de Deus. Olha que coisa linda. Nós temos Mateus apresentando Jesus como Messias, nós temos Marcos apresentando Jesus como servo sofredor, e nós temos Lucas apresentando Jesus como o Filho de Deus. Olhe bem, olha que coisa interessante. Mas Lucas, ele apenas não se detém em apresentar Jesus como Filho de Deus, mas ele volta a sua atenção especialmente para a humanidade de Jesus, para a humanidade dele.
Como? Para a sua compaixão, para com os fracos, os aflitos e os marginalizados. Então, o foco de Lucas é apresentar Jesus como Filho de Deus e mostrar a sua compaixão pelos fracos, pelos aflitos e pelos necessitados. Olha que coisa linda! Então, quando nós olhamos para os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós concluímos que Mateus apresenta Jesus como Messias. Marcos apresenta Jesus como servo que sofreu em meu e em seu lugar. E Lucas apresenta Jesus como Filho de Deus, mas que se compadece pelo fraco, pelo aflito e pelo marginalizado. Então, quando nós olhamos esse contexto, é motivo de nos alegrarmos, é motivo de darmos glória a Deus, é motivo de agradecermos a Deus, porque aqui nós temos uma revelação extraordinária. Qual, pastor? Então, segundo os evangelhos, olha que revelação tremenda, segundo os evangelhos sinóticos, então, segundo os evangelhos sinóticos, Jesus é o Messias. Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Segundo os evangelhos sinóticos, Jesus é o servo sofredor, aquele que sofreu no meu, aquele que sofreu no teu lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados do nosso pecado. E segundo Lucas, ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Que revelação linda. Jesus como Messias, Jesus como servo sofredor e Jesus como Filho de Deus. E esta foi mais um Será que você sabia? Que Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família, Deus abençoe você que já é inscrito e você que ainda não é inscrito nesse canal. Se inscreva, é muito importante que você se inscreva, é muito importante que você vá lá e aperte no botãozinho que está escrito assim, inscrever-se, para que o YouTube possa entender que você está gostando dos vídeos, que o canal está acrescentando alguma coisa para você e assim o YouTube nos ajude a divulgar este canal. Deixa aí o seu like, o seu joinha, ative o seu sininho e nos ajude a compartilhar esse canal para que assim o conhecimento bíblico e teológico da palavra de Deus possa chegar o mais longe possível e alcançar o maior número de pessoas. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família e até mais um Você Sabia?